Paz do Senhor para todos. Sempre um prazer, sempre agradável estar aqui na casa do Pai, né? Eu me sinto assim muito feliz de ter a oportunidade de servir ao nosso Deus. Eu acredito que vocês também têm essa felicidade em seus corações, né? Ao saírem de casa, mesmo com esse calor, mesmo sabendo que nós não temos ainda um ar-condicionado, né? Ainda não temos, mas chegamos até aqui porque o objetivo nosso é adorar o nosso Pai e receber dele, né, a graça que ele sempre tem derramado sobre nós. Vamos estar orando para que a gente possa iniciar a palavra. Pai querido, Pai amado, meu Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela minha vida, a vida de cada pessoa, meu Pai, que chegou até aqui nesse lugar. Pedimos também, meu Pai, que tu venha alcançar aquelas pessoas que não puderam estar aqui presentes conosco, estão em seus lares, algumas assistindo pela live, que da mesma forma elas sejam abençoadas por Ti, meu Pai. Que Tua graça redentora possa nos capacitar, possa remover de nós tudo que seja contrário à Tua santa presença. E por tudo Te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, o texto é até um pouco longo, mas a gente não vai pregar exatamente sobre todos os tópicos, apenas alguns pontos, mas é interessante que a gente leia, né, todo o conteúdo, todo o texto, para entender melhor. Esse texto está no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a minha versão é NAA. Vocês podem também acompanhar pelo telão aqui. E essa palavra começa dizendo o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. A seguir, né, continuando, diz: uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta, e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então uma mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Continuando, ainda diz, versículo 35, enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer à menina. Interessante esse texto, né? Ele fala claramente de 2 milagres. Primeiro, o milagre da mulher que tinha a hemorragia, né? E o segundo milagre, a cura dessa menina, filha do Jairo, que foi o último aqui. E 2 milagres únicos, no sentido de que um deles interrompe um acontecimento imediato do outro, mas sem frustrá-lo. Vejam bem, Jairo já estava indo com Jesus para a sua casa quando aconteceu dessa mulher tocar nas vestes de Jesus. Então, houve uma interrupção momentânea de acontecer de imediato a cura daquela menina. Mas essa interrupção, ela não frustrou o milagre. Isso demonstra o controle que Jesus tinha daquela situação. Assim como Ele tem controle de nossas vidas. Muitas vezes nos desesperamos, natural do ser humano. Eu também sou igual a vocês, eu também passo por lutas. E muitas vezes eu me desespero, e será, Senhor, esqueceu de mim? Mas depois a gente vê que o Senhor tem o controle de nossas situações, de nossas vidas. O primeiro milagre representa aqueles, né, que procuram ajuda. A mulher, ela buscou ajuda em Jesus. Ela foi atrás dele no meio da multidão. Ela que era uma mulher renegada pela sociedade, porque ela tinha um mal que a cultura da época considerava aquela mulher como uma mulher impura. Mas ela foi buscar o seu milagre. Então, essa palavra diz que ela representa aqueles que procuram ajuda. Como muitos de nós buscamos ajuda ao Senhor. Quando nos dedicamos a estar aos pés do Senhor o tempo todo. Já o segundo milagre, não, a menina estava em casa doente. Então, esse segundo milagre, ele representa, né, aquele que existe a necessidade da instrumentalidade de uma terceira pessoa, que no caso foi o Jairo, o pai dela. O pai dela precisou se deslocar, até Jesus em busca desse milagre. Então, são 2 situações diferentes, 2 situações que são complementares, que a gente vê que isso aí está no mesmo texto. Jesus, aqui no versículo 24, diz: Jesus foi com ele. Mas nesse momento, nesse período, nesse lapso de tempo, entra a situação dessa mulher que sofria de hemorragia. A palavra começa dizendo que Jesus, tendo Jesus voltado, que é no versículo 21, Jesus voltava de uma cura que ele tinha realizado nos gazarenos, daquele homem endemoniado, e que ele lançou os demônios sobre os porcos. Ventinho está bom, mas está atrapalhando. A gente precisa ter controle da situação, né? Eu vou suar de qualquer maneira, então. Jesus voltava daquela situação em que ele praticamente foi expulso dali.
Porque o Jesus, para curar aquele homem que estava o tempo todo endemoniado, ele pegou os demônios e lançou sobre os porcos, e os porcos se lançaram no abismo e morreram. E Jesus foi ali cobrado pelos donos dos porcos, que pediram: saia daqui, vá embora daqui, leve a sua turma daqui. Ou seja, o milagre para eles nada representou. Então aqui diz, Jesus tendo voltado de barco para o outro lado. Jesus estava retornando, e ele atravessa novamente o mar da Galileia, e ele tem um contraste aí de experiência muito ruim que ele teve com os gadarenos, em que ele foi expulso, mas quando ele chega lá, ele é recebido. A palavra diz aqui, ó, e ele estava ali. Então, e chegou um dos chefes da sinagoga, mas existia já uma multidão atrás de Jesus. E ele é recebido com festa ali. E ali ele reconhece. E aquela mulher entra, quando já está lá falando com Jesus, que ele pede: a minha filhinha está morrendo. Mas entra aquela mulher e interrompe interrompe já o milagre de Jairo, que Jairo buscava. Eu fico imaginando ali, quando a palavra diz aqui que Jesus já começou a andar com Jairo em direção à sua casa, e de repente entra aquela mulher, o que Jairo pensou naquele momento? Qual foi o comportamento de Jairo? A palavra não diz, ele apenas diz que ele ficou aguardando. Mas Jairo buscou Jesus. E os tópicos que eu havia até separado aqui com relação a atitudes que nós devemos tomar, e a primeira atitude é aproximar-se de Jesus. E foi justamente o que o Jairo fez, ele buscou a presença de Jesus. Ele viu que Jesus estava chegando, e viu a multidão, e ele, diz aqui, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência. Bem, Jairo era um daqueles que buscavam a morte de Jesus. Era um daqueles líderes que se juntavam com os demais e questionavam, buscando em Jesus falhas para o condená-lo. Mas naquele momento ele muda. Por quê? Porque ele já está sentindo na carne, na própria pele, a necessidade de um milagre que só Jesus poderia fazer, porque ele não tinha condições de salvar a sua própria filha. E muitas vezes nós ficamos relutando com os nossos problemas, achando que nós temos o governo de nossos problemas, das nossas situações, e nós não temos. Nós não temos o governo, nós não conseguimos administrar as nossas vidas. E o que nós precisamos fazer? O primeiro ponto, aproximar-se de Jesus. Que isso está aqui no capítulo 20, no versículo 22, conforme eu li. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-se, prostrou-se aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva. Primeira coisa que ele pensou, que ela pudesse ser salva. E a segunda, que ela pudesse viver. Existe uma diferença em ser salvo e viver. E a palavra diz, ser salva e viver. Duas coisas que Jairo buscava para a sua filha. Existe uma segunda atitude, que é abrir-se para Jesus. E é justamente aqui que o Jairo faz, no versículo 23, que ele diz, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Ou seja, Jesus sabe os meus problemas. Jesus sabe agora, nesse momento, o que está dentro do meu coração. Ele sabe o que está no coração de cada um de vocês. Mas o que ele espera? Que a gente se abra, que a gente fale: Senhor, estou necessitado disso. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida nesse tópico, nesse assunto, nesse problema. E muitas vezes nós nos fechamos e falamos assim: Deus sabe de todas as coisas, e não é bem por aí. Isso é uma desculpa, muitas vezes, daqueles que se omitem em buscar a presença de Deus. Deus sabe de todas as coisas. No tempo de Deus, o milagre vai acontecer. Mas precisamos buscar.
A terceira atitude é esperar por Jesus. E a gente não precisa ler, porque isso aí é o período aqui, em todo esse período em que Jesus está lá atendendo aquela mulher que sofria daquele mal. São dos versículos 24 ao 34. Jairo espera, Jairo aguarda. Ele fica esperando a atitude de Jesus. Interessante é que durante todo esse tempo, porque pela experiência que a gente tem, né, a gente fala, está ruim, vai acabar piorando. E acontece que muitas vezes que coisas, não vou dizer quem está enviando, mas coisas são enviadas para nos atrapalhar, para causar mais dano. É quando a gente tem uma ferida, que alguém vai lá e joga sal em cima, que alguém joga um álcool para arder, para queimar. Então, quando Jesus se dispõe, Jesus ainda estava falando com aquela mulher, e o versículo 35 diz, enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. É uma palavra dura para alguém que, em princípio, dizia, olha, minha filha está doente, gravemente doente, minha filha está morrendo. E alguém chega subitamente, uma palavra pesada, e diz, olha, a sua filha já morreu. Ou seja, a gente tem parentes que a gente pede oração, que a gente sabe que pessoas que estão com doenças graves, e alguém chega para você, olha, não precisa orar mais não, porque já era. Não tem jeito. Como muitas vezes os médicos falam, olha, não tem jeito. E ele condena a pessoa, o doente, a 3 meses de vida, a 6 meses de vida, e aquilo dói na gente. Ou então, quando você está procurando emprego e alguém diz para você, olha, está difícil arrumar, não, o mercado está fechado. O mercado está fechado, você não estudou, você não se preparou, olha, a concorrência é muito grande. Ou então, quando alguém, principalmente os jovens que vão fazer um concurso, vão tentar uma vaga de emprego, e ele olha para ela, olha, só tem 10 vagas e 1.000 pessoas, 1.000 inscritos, 2.000 inscritos. Não importa. Precisamos fazer a nossa parte. Quebra as portas, não sou eu, não é você, mas o próprio Senhor. É Ele que nos abre a porta. Então, no versículo 36, Jesus, depois dessas pessoas falarem, olha, sua filha já morreu, Jesus vem com aquela palavra, olha, segura, eu estou no controle, o governo é meu. E ele diz assim, ó, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. E é isso que nós precisamos fazer, não podemos ter medo. Não podemos ficar tremendo com as situações que acontecem, com o cenário nebuloso que muitas vezes se forma em nossas vidas, com nossos familiares, questões que nós temos, todas, não tem como relacionar. Eu falei sobre doença, falei sobre desemprego, mas existe uma questão também de relacionamento familiar que precisamos considerar. Relacionamento de pais e filhos que precisamos levar em consideração. Pais que não entendem filhos, filhos que não entendem os pais. E o que nós fazemos? Precisamos confiar. Precisamos que Jesus está no governo. O governo é dele, não é meu, não é seu. Então, nesse versículo, esse único versículo, está toda a sintetização dessa palavra. Confiar em Jesus. Daqui a pouco estaremos dando início a unção com óleo. Precisamos o quê? Confiar, ter fé. É isso que nós precisamos fazer. Jesus diz hoje para mim e para você, olha,
Não tenha medo. Não tenha medo. O dia de amanhã fui eu que fiz. Foi o Senhor que fez o dia de amanhã para mim, o dia de amanhã para você. O dia de amanhã está preparado para nós, não adianta, você não é capaz de mudar. Não sou eu que mudo o meu destino. Eu não sou capaz de fazê-lo. Você não é capaz de mudar o seu destino. Você não é capaz de saber se amanhã vai ter sol ou chuva. Previsão é previsão. Certeza é outra coisa. Só o Senhor sabe. Só Ele é capaz de dizer. E é justamente o sofrimento que tocou, que mudou o coração de Jairo, que o levou a se converter. Quando pegamos essa história toda, Jairo era perseguidor de Jesus, ele estava louco, junto com os demais, para matar Jesus. Eles buscavam falhas em Jesus, e Jesus de todas se esquivavam com a palavra. Porque eles trabalhavam em cima de uma lei, que eles haviam feito, mas Jesus trabalhava em cima da lei que o próprio Pai havia escrito. A lei que nós vivenciamos hoje. E é esse sofrimento que levou Jairo a buscar a presença de Deus, a buscar a presença de Jesus, é que muitas vezes nos move também a nos convertermos, a colocarmos nosso joelho no chão. À medida que confiamos em Jesus, que confiamos, que entregamos nossas vidas a Ele, descobrimos que enquanto o alívio do nosso sofrimento não chega, o que está ruim pode piorar, como aquela notícia ruim. A notícia ruim, ela chega. O dia mau vai chegar. Mas nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Precisamos estar confiantes no Senhor. Precisamos entregar nossas vidas ao Senhor e acreditar que Ele é governador de nossas vidas. Descobrimos também que, embora as más notícias afetem as nossas emoções, presta atenção, as más notícias afetam as nossas emoções. Eu acredito que o Lázaro, naquele momento, com aquela notícia, ele se abalou, ele deve ter tremido, o coração dele deve ter dado disparado, batido a 150 por minuto. Mas a má notícia, ela não pode afetar a nossa fé. Nós não podemos declinar da nossa fé pela circunstância em que vivemos, pela luta que nós passamos. Precisamos crer que o Senhor é dono de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, meu Pai, pela essa palavra de conforto para nós, Senhor. Essa palavra, Senhor, que confirma, meu Pai, que o Senhor é nosso Deus. Colocamos diante de Ti, meu Pai, nossas lutas, nossas fraquezas, nossas decepções. Colocamos diante de Ti, meu Pai, nossas vidas, a vida de nossos familiares. Tudo que temos que não é nosso, Senhor, é do Senhor. Porque muitas vezes as circunstâncias dizem, não tem jeito. Mas o Senhor vem e coloca uma vírgula e diz, aquieta seu coração, confia, aguarde, tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido, as notícias boas chegarão, a solução para os seus problemas chegarão, as portas se abrirão. Confie no Senhor, meu irmão. Eu não sei o seu problema, não sei sua luta. Mas faça como Jairo. Busque a presença de Jesus e se derrame diante dele. O Jairo colocou por terra seu orgulho. Ele não enxergou os amigos que olhavam com olhar de censura. Jairo não fez. Jairo não olhou para ninguém. Ele buscava unicamente
a cura de sua filha, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor? Fiquem de pé.